Bom, vamos acrescentar um pouco de pimenta aqui, né? Em primeiro lugar, eu concordo com o Andreasa que o Andreasa não sabe quem é o personagem de Johnny Bravo. Eu acho que o presidente também não sabe, porque a definição da Vera foi perfeita. É um sujeito anabolizado, sem nada na cabeça, e além de tudo muito vaidoso. Eu, por acaso, lembro de um dos desenhos que eu vi quando era muito criança, que ele está dizendo para a mulher num bar, que ele está cantando a mulher, ele diz assim: deve ser maravilhoso ser você, porque você pode ficar olhando para mim. Então é uma pessoa extremamente vaidosa, né? O Bolsonaro deve ter usado só o nome ali, Bravo, para fazer além a comparação. de sem noção, né? Ele deve saber do personagem. Agora, vamos adicionar um pouco de pimenta, por quê? Porque eu não discordo, em essência, de praticamente nada que foi dito pelos meus colegas. O personagem Bolsonaro não é dos mais presidenciáveis, fala muita coisa de improviso e beligerante, como ele mesmo reconhece e se justifica dizendo que todos já sabiam que ele era assim. O ataque ao Nordeste é uma coisa de dividir para conquistar, que em boa parte é uma reação ou o uso da mesma tática que a esquerda sempre usou, né? Os dois principais governadores atacados, um do PT, o outro do PCdoB, quer dizer, comunistas, defensores do modelo venezuelano, e aí depois vão bancar as vítimas nas redes sociais, falar que não vão comentar os impropérios do presidente, que querem unir e trabalhar pelos seus povos respectivos. Olha, isso tudo é uma piada. Então, em relação ao Nordeste e esquerda, que foi o alvo principal do presidente, eu só me lembro do saudoso Nelson Rodrigues, que dizia que essas figuras da esquerda festiva só olhavam para o Nordeste na hora de valorizar a miséria. Eles precisavam da miséria nordestina para justificar toda a sua narrativa demagógica, né? Então, é óbvio que o bolsonarismo também investe nesse nós contra eles, nessa coisa tribal, para poder manter a sua militância engajada e está de olho em eleição, né? Está de olho nas eleições municipais do ano que vem e, como o ato falho ou não do próprio presidente já deixa claro, também na reeleição presidencial, uma espécie de traição de promessa de campanha. Mas o ponto que eu queria trazer, então, para adicionar pimenta e ser uma espécie de advogado do diabo é o seguinte: é enxergar um pouco do outro lado. O Bolsonaro está sempre em campanha, não desceu do palanque. Talvez seja verdade, mas será que, fazendo uma meia-culpa nossa, como imprensa, será que nós, da imprensa, será que nós, jornalistas, também não estamos em eterna campanha contra o governo? Será que não há uma má vontade, um preconceito, um viés ideológico muito forte contra tudo que acontece no governo? Eu vou dar um exemplo. Nós falamos muito que as coisas estão andando apesar do presidente. A pauta liberal é boa e, sem dúvida, eu sou um fã de carteirinha do Paulo Guedes, foi meu chefe, é um ministro excelente. As pautas reformistas são boas apesar do presidente. Mas quem escolheu o Paulo Guedes como ministro? Quem colocou Tarcísio Gomes de Freitas no Ministério de Infraestrutura? Então, essas coisas precisam ser reconhecidas. Óbvio que há muitos méritos no presidente, no mínimo na escolha desses nomes e na autonomia delegada. Então, veja, nós temos má vontade e a reação, o fenômeno bolsonarista, muito dele é uma reação a isso. Se a gente não entender esse fenômeno, a gente vai errar na análise. Eu vou dar um exemplo que está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos em relação a Trump, que é muito parecido como fenômeno, né? O Trump fez um discurso após os atentados terroristas do fim de semana de união. Eu concordo que tanto o Trump como o Bolsonaro não têm o perfil estadista, que seria de agregar, de pacificador após a eleição, como muito bem colocou o Andreasa. Mas ele fez, dessa vez, um discurso de união e condenou com nome e sobrenome, veementemente, os supremacistas brancos racistas. Era uma demanda que os progressistas faziam, que os democratas faziam. A capa do New York Times, o jornalzão aí que nossa imprensa adora tratar como moderado, imparcial e que é, na minha opinião, um grande panfleto esquerdista, mas o New York Times estampou na capa esse chamado por união do presidente Trump. Foi tão massacrado pelos seus leitores, todos de viés esquerdista, democrata, que teve que fazer uma segunda capa, destacando a questão das armas para poder apontar um, entre aspas, defeito na fala do presidente Trump, que não agradou a esquerda. Então, veja, será que não há, só para a gente provocar um pouco, má vontade do lado de cá também? Será que os jornalistas, a imprensa em geral, não ficam em campanha contra o presidente, torcendo contra o governo ou incapazes de reconhecer méritos no governo, mesmo quando o Bolsonaro os tem? É só essa questão aí que a gente deveria refletir, talvez.
Já refletindo, eu acho que não, porque se a gente tem esses axiomas como Paulo Guedes é bom, a reforma da Previdência é necessária, Tarcísio Gomes de Freitas é um ministro muito técnico, eles existem porque eles foram formulados, eles foram postulados na imprensa, em artigos, em falas de comentaristas como eu, como Carlos Andreasa, em artigos e textos de colunistas desta casa, de outras. Portanto, são axiomas que aparecem na imprensa. Quando a gente fala da necessidade da reforma da Previdência, a gente erige números mostrando a necessidade da reforma da Previdência, coisa que o presidente não faz. A gente está justamente apontando o caminho virtuoso, as decisões virtuosas. Quando foi selado o acordo União Europeia-Mercosul, dissemos aqui, acordo histórico, muito importante para o Brasil, muito antes do presidente, inclusive, porque ele e seus principais auxiliares ainda estavam presos ao discurso lá antiglobalista, ainda estavam entendendo direito como que eles iam fazer um duplo twist carpado para sair do antiglobalismo e dizer que aquele era um acordo histórico, como a gente disse desde o início. Mas Vera, não seria o caso aqui da gente de separar retórica e prática? Não, claro que não, porque a retórica influencia a reforma da Previdência para o Congresso foi o presidente Bolsonaro, foi ele que enviou. Rodrigo, mas ele não tinha outra saída, você concorda? E ele enviou e tentou tirar os policiais, falou PG para o Paulo Guedes, PG, tira os meus policiais aí, você consegue uns milhõezinhos para os meus policiais, tirou as Forças Armadas, mandou num outro projeto, chegou a tripudiar sobre a idade mínima antes mesmo do projeto chegar na casa. Então, toda a reforma passou, a gente fala que a reforma passou a despeito do Bolsonaro, não é por má vontade, não é por nada, é por constatação da trajetória histórica que a própria reforma seguiu, desde que ela foi formulada pela equipe do Ministério da Economia até chegar ao Congresso e ser levada mais ou menos nas costas, graças ao Rogério Marinho, ao Paulo Guedes e ao Rodrigo Maia. É lógico que é o governo do Jair Bolsonaro. E aí, se diga, ele prometeu na campanha que faria a reforma e o fez. E ele está fazendo muitas das coisas que ele prometeu na campanha, algo que a gente também diz com a maior tranquilidade aqui. Agora, não é possível separar a retórica do presidente das ações, porque aí dá licença para o Bolsonaro falar bobagem. E a licença para ele falar bobagem normaliza a bobagem, normaliza a barbárie, normaliza a falta de informação, a desinformação de que o Andreasa fala no artigo dele de hoje. E desinformação contribui para um ambiente em que nós estamos hoje, em que dados não são dados, números não são números, dados históricos são passíveis de você relativizar. E isso é um ambiente no qual a democracia fenece, ela morre. E isso não é exagero retórico, isso é verdade. A gente tem assistido isso em vários países do mundo. Então eu te proponho uma reflexão contrária. Será que para cada crítica que a gente vai fazer ao Bolsonaro, a gente precisa passar um pano em alguma coisa boa? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode, com honestidade intelectual, destacar as coisas boas e destacar as coisas ruins, sem precisar ficar fazendo uma coisa binária, isso é bom e isso é ruim. Quando tiver coisas boas, a gente fala das boas. Quando tiver coisas ruins e ridículas, como um presidente da República se comparar a um débil mental de desenho animado, a gente tem que dizer, sob pena da gente também passar ridículo, além do presidente. Não, eu não discordo disso. A minha questão que eu sempre tento trazer é o senso de proporção. Quer dizer, a Vera mesmo colocou agora que a democracia corre perigo com esse tipo de coisa, né? E essa postura. A democracia brasileira nunca correu tanto perigo quando teve o PT no poder. Por que a gente votou contra o PT, então, Rodrigo? E a Dilma foi empichada. A Dilma foi empichada. O Lula está preso. Assim, vamos virar essa página? Não, vamos virar, mas vamos aprender as lições. Não aprendemos, não naquele votamos. Momento, não fazia alarde e alarmismo em relação ao risco que o Brasil corria, democraticamente falando, com o PT no poder. A ameaça fascista era sempre muito maior do que a ameaça socialista. Aliás, tem uns jornalistas que falam que não existe. Eu não uso nem fascista nem socialista, porque eu acho as duas coisas totalmente desprovidas de senso de realidade. Consta,